Há um diapasão na Biblioteca Britânica. Ele pertenceu a Ludwig van Beethoven. Ele vibra a 455,4 Hz, não 440, não 432. Uma frequência pela qual ninguém vivo está lutando hoje. Todo piano em todas as salas de concerto do planeta é afinado em um padrão que Beethoven nunca usou. O diapasão dele está em uma vitrine de vidro, uma relíquia de um som que o mundo moderno abandonou coletivamente. E aqui está o que torna isso significativo. A frequência de Beethoven não era incomum para sua época. Ela era normal. O que hoje chamamos de padrão teria soado estranho para ele. Achatado, sem vida, errado. A frequência que herdamos não foi descoberta. Ela foi escolhida, e tudo o que veio antes dela foi sistematicamente removido do mundo físico. Se você assistiu ao meu último vídeo sobre o 1.000.000 de sinos destruídos ao longo de 3 séculos, você já sabe o que aconteceu com eles. Este vídeo é sobre o que eles carregavam, não o bronze, não o metal, não a matéria-prima que os governos diziam precisar, a frequência, a afinação específica que cada sino possuía, calibrada por famílias de fundidores, cujo conhecimento passava de pai para filho por gerações. Esse som desapareceu, e a história de como ele desapareceu é mais deliberada do que muitos querem admitir. Antes de 1711, não existia uma forma confiável de medir a altura sonora, não existiam diapasões, não existiam referências eletrônicas, não existiam padrões internacionais. Cada comunidade na Terra afinava seus instrumentos com base no maior instrumento local, geralmente o órgão da igreja, e os órgãos variavam enormemente. 2 igrejas na mesma cidade poderiam estar afinadas meio tom de diferença. Um músico viajando de Paris para Viena precisava reafinar tudo ao chegar. Isso não era caos, era o estado natural do som durante a maior parte da história humana. Cada lugar tinha sua própria voz. Os sinos da sua vila tocavam em uma frequência específica daquela vila. O órgão da catedral ressoava em uma frequência ajustada à pedra e ao espaço. O coral afinava com o órgão, a congregação afinava com o coral. Todo o ambiente acústico de uma comunidade vibrava em frequências que pertenciam àquele lugar e a nenhum outro. Temos provas físicas de como essas frequências variavam. Um diapasão associado a Handel, datado de 1740, vibra em 422,5 Hz. Outro, de 1780, vibra em 409 Hz. O diapasão de Beethoven, por volta de 1000, chega a 455,4 Hz. Isso representa uma diferença de 46 Hz em apenas 60 anos. E todos esses eram músicos importantes no centro da cultura europeia. Órgãos de catedrais francesas no século XIX afinavam o Lá até 370 Hz. A Royal Philharmonic de Londres variou entre 433 e 455 Hz entre 1820 e 1850. Bandas de gaita escocesa ainda hoje tocam entre 470 e 480 Hz. A ideia de que existia uma única frequência natural antes da era moderna é uma fabricação. Não havia um padrão, havia centenas de frequências, cada uma ligada a um lugar, um prédio, um sino. Então, os governos entraram na história. Em 16 de fevereiro de 1859, o governo francês aprovou uma lei, não uma sugestão, uma lei. Ela declarava que a nota Lá, acima do Dó central, deveria vibrar em 435 Hz em toda a França. Esse padrão foi chamado de diapasão normal. Foi a primeira vez na história que um governo determinou legalmente a altura das notas musicais. Pense nisso por um momento. Uma nação que havia passado décadas debatendo os direitos do homem, encontrou tempo para legislar a vibração de uma nota musical. A lei se espalhou. Em 1885, uma conferência em Viena adotou 435 Hz em vários países europeus. Mas a história não parou aí. Em 1884, o famoso compositor Giuseppe Verdi escreveu ao governo italiano apoiando o padrão francês, mas acrescentou algo curioso. Se a comissão acreditasse que, por exigências matemáticas, o tom deveria ser reduzido para 432 Hz, ele apoiaria essa decisão com prazer. A Itália ouviu. O Ministério da Guerra italiano adotou 432 Hz como padrão nacional. Por um ano, a Itália afinou sua música nessa frequência. Mas em 1885,
Uma conferência em Viena, dominada por delegados britânicos, revogou a decisão. A Itália abandonou o 432 Hz. A frequência apoiada por Verdi foi descartada em menos de 12 meses, sem votação pública, sem consulta aos músicos italianos. Muitas pessoas contam essa história culpando os nazistas. Dizem que Joseph Goebbels, em 1939, impôs 440 Hz para controle psicológico, mas isso não é verdade. A conferência de 1939 foi organizada pelo Instituto Britânico de Padrões, não pela Alemanha. Delegados de vários países participaram. A história real é mais estranha do que a teoria de conspiração, porque não precisa de um vilão, só precisa olhar o que foi destruído fisicamente. Ao longo de 3 séculos, cerca de 100 mil sinos foram confiscados na Rússia para fabricar canhões. A Revolução Francesa derreteu cerca de 100 mil sinos. Na Primeira Guerra Mundial, 44% dos sinos da Alemanha desapareceram. Em 1929, o governo soviético proibiu os sinos e derreteu quase todos. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 175 mil sinos foram confiscados pelos nazistas. Somando tudo, mais de 425 mil sinos foram destruídos na Europa. Cada um deles era um instrumento de precisão, afinado em uma frequência específica. Quando o bronze derreteu, as frequências também desapareceram. E há algo ainda mais curioso: as catedrais onde esses sinos tocavam ainda existem. Pesquisas mostram que muitas igrejas antigas foram projetadas acusticamente. Arquitetos colocavam vasos acústicos nas paredes e domos para amplificar certas frequências. A pedra, a arquitetura e os sinos formavam um sistema completo de ressonância. O sino tocava, o órgão afinava com ele, o coral afinava com o órgão, todo o ambiente acústico de uma comunidade vibrava em frequências que pertenciam àquele lugar e a nenhum outro. Hoje, os prédios continuam lá, mas os sinos desapareceram. Os órgãos foram reajustados para novos padrões. A frequência original não existe mais. O instrumento ainda está intacto, mas ninguém mais está tocando ele. A pergunta real não é qual frequência é a correta. A pergunta é o que acontecia quando sino, voz e arquitetura vibravam juntos na mesma frequência, porque isso nós não experimentamos mais.